Bom dia a todos vocês. É, Hoje eu venho fazendo um vídeo diferente. Vocês sabem que ultimamente eu tenho postado uns vídeos aí de pescaria, vídeos de roteiro de pesca, né? Para aqueles que querem conhecer e saber como que chega nos locais de pesca. Vídeos também de roteiro de viagem, né? Que a gente tem feito, eu, minha esposa, minha família. E eu quero falar para vocês que eu tinha um canal, foi criado em 2009, mas estava no nome do meu filho. E este canal, com o tempo, eu acabei perdendo ele porque eu esqueci a senha e depois eu mudei de operadora de celular e acabei não conseguindo. Então eu tentei fazer a junção dos dois canais, não consegui. Tem alguns vídeos aí que ficou meio que copiado, né? Mas eu iniciei novamente com este canal agora com o meu nome, né? O nome de Sérgio Novitsky. E estou iniciando agora com os vídeos novos e trazendo alguns vídeos aí para vocês. Neste momento de pandemia, né? Onde a gente não pode sair, onde a gente não pode passear, eu tenho alguns vídeos aí que estão no meu computador e às vezes eu tenho colocado. Mas assim que eu puder dar uma saída, eu vou estar postando aí uns vídeos. E também neste período agora do mês, nós estamos hoje no dia 20, hoje é dia 30 de junho, né? Dia 30 de junho, neste período é muito ruim de pescaria aqui na nossa região, né? É um período muito frio, as águas estão muito frias, a tilápia some, ela não come, né? E a carpa tá difícil de pegar também, né? Só o Fabiano aí, meu amigo, né, que sempre tem conseguido aí fisgar umas aí, postar uns vídeos aí, porque ele realmente é profissional na pescaria. Mas dentro do possível aí a gente vai estar pegando uns peixes também aí, postando aí uns vídeos aí, eu creio que em breve, né? Mas por que eu resolvi fazer este vídeo diferente? Porque ontem à noite o meu filho falou para mim: pai, por que o pai não faz uns videozinhos falando da Bíblia? Aí eu orei a Deus, né? E comecei a pensar em tudo nessa situação. E aí eu percebi que neste momento em que nós estamos vivendo, né? Um momento difícil, é um momento onde um pode ajudar o outro, um pode aprender com o outro. Eu tenho visto aí matérias na televisão onde eu vi até esses dias atrás um casal falando na reportagem, aparentemente um casal já que aparentemente, né, faz algum tempo já casados, não são novos casais, não são casais novos, né? E comentando na reportagem que tá difícil viver dentro da casa, isolado e tudo mais, né? É claro que eu não penso desta maneira, né? Mas a gente também tem que entender a situação de cada um, né? Então, neste momento aí, eu resolvi fazer um vídeo diferente para vocês. Eu gostaria já de início pedir a você está vendo aí do teu lado, do lado de cá, né? Tem uma escrita em vermelho, inscreva-se, né? Se você quiser me dar um presente, aperte esse botão aí, você vai estar se inscrevendo no meu canal. E do lado de cá, lado esquerdo seu, tem um joinha e um positivo e um negativo, né? Se você estiver apertando aquele joinha, é um sinal que você gostou do vídeo. E também me alegra muito. Aí, se você quiser receber notificação de quando vai ser postado outro vídeo, é claro que você pode apertar o sininho ali que ele vai, quando eu postar um vídeo, ele vai te avisar no teu celular. Mas eu gostaria muito também que você fizesse um comentário após finalizar este vídeo. Se gostou ou não gostou, pode ser crítica, porque a gente aprende com as críticas. Não
é só de elogio. Às vezes o elogio é pior do que uma crítica. Porque às vezes quando uma pessoa te elogia falando uma mentira, é pior do que ela falar a verdade em críticas. Porque naquela crítica você acaba consertando alguma coisa, arrumando alguma coisa. Então eu gostaria muito que você fizesse seu comentário embaixo. E ao finalizar este vídeo eu vou analisar. Se eu ver que as pessoas comentaram, deram joinha, né? Eu vou estar fazendo outros vídeos. Geralmente eu gosto de fazer vídeo de estudo da palavra, né? Então talvez aqui tenha alguns assuntos que você tem dúvida. Aí você pode me procurar lá no Facebook, eu te passo meu contato e a gente conversa, esclarece algumas dúvidas suas, né? Posso te ajudar através do WhatsApp, né? Te orientando, te conversando, a gente conversando e aprendendo junto. Mas aí dependendo, o próximo vídeo, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser que traga algum estudo sobre algum assunto, né? Pode deixar seu comentário, ou se não me falar lá no particular, né? Então, neste momento que nós iniciamos, eu vou dar início ao nosso vídeo aqui porque nós vivemos em uma época muito difícil, né? Eu vou colocar o meu óculos para mim poder enxergar direito, né? Porque para a leitura ela tem um pouco de dificuldade. Então nós estamos vivendo em uma época muito difícil e complicada, onde pessoas acabam entrando em discussão e muitas vezes até sobre a religião. As pessoas, né? Elas acabam discutindo. Cadê o pastor que cura? Cadê a Aparecida que cura, né? Então acaba que havendo um atrito. E este não é o momento da gente discutir, este é o momento da gente aprender junto, da gente falar junto. Nós, evangélicos, temos muito que aprender com os católicos têm muito que aprender com nós. Então é momento da gente se unir, conversar e aprender para até facilitar os nossos dias em que vivemos, dias difíceis, né? Então, neste momento, é um momento que a gente deve meditar nas coisas, né? E tirar ensino deste momento para que lá na frente a gente possa falar, opa, eu venci, eu passei, né? Mas em Mateus capítulo 5, né? Versículo 45, a Bíblia nos fala que Deus, quando Ele manda a chuva ou o sol, Ele manda para o justo e para o injusto. Isto é, seja uma pessoa boa ou ruim, aquela chuva, ela vai cair para os dois. Então, se você é crente, eu sou crente, eu sou servo de Deus, Deus manda a chuva para você e manda para aquele que não é crente. Manda para você católico e para você que não é católico. Então Deus, Ele é misericordioso, é um Deus bondoso. Então nós temos que aprender isto, né? Mas o que me chama a atenção primeiramente é que tem pessoas crentes, evangélicas, que infelizmente acham que não vão pegar o vírus. Não, eu não vou pegar o vírus, eu não vou sofrer porque eu sou um servo de Deus, né? Mas a Bíblia fala que realmente existe uma maneira de você não pegar este vírus. Para você que é crente ou para você que é católico, né? Eu vou ver aqui se eu acho, né? Rapidinho aqui com você, uma passagem bíblica muito interessante que ela serve para os nossos dias, onde a palavra nos ensina. A Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia, ela tem a resposta para tudo. O missionário, ele já me falava isso antes de eu me converter, antes de eu ir para a igreja.
E eu aprendi hoje, alguns anos depois, eu tenho certeza no que eu estou falando. A Bíblia, ela tem a resposta para tudo. Portanto, se você tem alguma dúvida, qualquer pergunta que seja, qualquer coisa que você tenha em dificuldade, a Bíblia, ela te responde. Então, para aqueles que acham que não vão pegar o coronavírus e acham que não, né, eu vou deixar uma palavra aqui que está em Romanos capítulo 13, versículo 1. Toda alma seja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Ei, existe uma maneira de você não pegar o coronavírus. Não é abusando, não é saindo por aí achando que você é blindado. Existe sim, existe você obedecendo às autoridades superiores, que neste momento é a área da saúde. Mas a palavra de Deus fala que toda autoridade ela veio e foi feita por Deus, né? Então o que acontece? O governador, ele é governador com a permissão de Deus. O seu padre é padre porque ele é permissão de Deus. O seu pastor é por permissão de Deus. Você deve ser obediente a todas as autoridades, mas como? Se precavendo, ouvindo aquilo que a área da saúde está orientando a cada um. Aí nós vamos entrar em outros detalhes que você está com dúvida neste momento, mas para frente do estudo nós vamos ver. Mas neste momento eu quero te falar que você deve seguir a orientação dos médicos, daqueles que estudaram para isso, né? É para isso que você tem que permanecer. Se você continuar, se você seguir a orientação deles, jamais você não corre o risco. Mesmo assim, você pode pegar. Você pode ficar em sua casa e pegar o coronavírus. Tem caso aí de cidadão que não saiu, é um artista, né? Ele não saía de sua casa. Ele se isolou, ficou isolado. Não saiu da sua casa para nada. E mesmo assim, ele pegou o coronavírus. Agora não me recordo se ele chegou a falecer ou se recuperou, não me recordo direito. Mas esta é uma outra situação. Neste momento nós temos que ser obedientes às autoridades. Mas a Bíblia também nos fala toda obediência, assim como a minha obediência com as autoridades, obediência com o meu pastor, ou você é obediente ao seu pastor, você deve ser dentro da palavra. Entendeu? Se tudo aquilo que o teu pastor, ou se não, tudo aquilo que as autoridades te mandaram fazer, mas for contra a palavra e ferir os mandamentos de Deus, então você não faz. Ah, mas vou ser castigado por isso. É por isto que os discípulos foram apedrejados, por isso que alguns discípulos foram mortos. A maioria deles foram mortos, né? Por isso que os cristãos da época eram jogados na arena, sendo comidos por animais, porque eles não obedeciam às autoridades da época, porque elas estavam contrariando aquilo que a palavra de Deus fala. E a palavra, ela é uma linha, tipo, ela anda correta. Se você seguir dentro da palavra, você não vai burlar a lei, você não vai transpor a lei, você não vai ultrapassar a lei, você vai andar dentro da lei. Então, mas vamos ver aqui também no Salmo. Mas antes, bom, deixa eu ler o Salmo aqui primeiro, 127, né? Que eu falei aqui que teve um cidadão, né? Tem um cidadão que ele pegou o vírus sem sair de casa. Né? Agora o que a palavra de Deus fala, não vou nem ler, mas a palavra de Deus fala no Salmo 127. Se
se Deus ele não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que isso quer nos falar? Que se Deus não nos guardar e não nos livrar deste inimigo que é invisível, que eu e você com os nossos olhos, nós não podemos enxergar, nós não sabemos onde que ele está. É um inimigo invisível que ele pode estar a todo lugar e qualquer momento. Se Deus não nos livrar, não nos guardar, não nos proteger, em vão eu me protejo. Eu posso usar máscara, posso usar o que eu quiser, mas vai ter um momento que eu vou me descuidar. E neste momento de descuido é que eu careço e necessito da proteção de Deus. Então, o que acontece? Eu sei que você é católico e chega uma época da sua vida que você fica meio que perdido, né? Principalmente chega numa época assim que você não, né, as coisas parecem que nada dá certo. Parece que a minha santa, parece que a minha santa não ouve mais as minhas orações. Parece que enquanto mais eu peço para a minha saúde, mais enfermo fico. Parece que enquanto mais eu peço pela minha família, mais confusão está na minha família. Parece que as minhas rezas, o católico, chega num momento assim que parece que as coisas se calam. Nada fala mais. Parece que você não encontra uma saída mais para a tua vida. Você não sabe mais o que fazer. Estas pessoas, elas chegam a uma situação até em que elas chegam à conclusão que não adianta mais elas rezarem, não adianta mais elas orarem. E esta questão de reza e oração, eu poderia dar um estudo em outro momento. Tá? Neste momento, eu estou falando de outro assunto aqui, né? Então, se você quiser que eu dê um estudo sobre qual é a diferença da oração com a reza, eu posso fazer num outro vídeo. Mas neste momento eu quero te falar porque eu conheço. Aí você pode falar, mas quem é você para falar dos católicos? Até uns anos atrás eu era católico. A minha família era católica. A maioria da minha família era católica. O meu filho fez a primeira comunhão, né? Então, alguns anos atrás. Eu venho de uma igreja que eu conheço. Hoje eu faço parte da Igreja Assembleia de Deus da Missão, porque a Assembleia de Deus tem várias por aí também, né? Mas eu participo da Assembleia de Deus da Missão. Isto não é menosprezar e dizer que as outras assembleias são ruins. Negativo. Cada um dentro da sua congregação, adorando a Deus, né? Glória a Deus por isso. Mas o que eu quero falar para você como eu posso falar, por quê? Porque hoje, graças a Deus, a maioria da minha família já está na igreja, numas outras igrejas evangélicas, que não é minha, outras denominações. Mas graças a Deus por isso, é um outro assunto que eu poderia falar para você sobre conversão e como que foi a minha conversão. Eu poderia testemunhar aqui o que aconteceu na minha vida para acrescentar a tua fé, mesmo você católico. Você que talvez a tua fé está baixa, está abalada, mesmo a tua fé eu poderia fazer um vídeo aqui testemunhando, né? Talvez eu faça para frente, testemunhando de como foi a minha conversão, de tudo que aconteceu, né? Mas eu sei que neste momento tem pessoas que estão se isolando. Neste momento tem pessoas que estão se trancando em seus quartos, em suas casas, pessoas que não acham que não tem mais saída, pessoas com medo, pessoas que olham pela janela de suas casas, quando chega alguém, assustado, apavorado, pessoas que têm medo até de olhar para fora. Eu sei disso. Eu sei que tem pessoas apavoradas, com medo. Voltando aqui, eu quero te falar que quando você pega a Bíblia, seja ela católica, seja ela evangélica, quando você pega ela para ler, você acha que é um livro comum, um livro igual aos outros, mas não é. Quando você abre ela, você está abrindo a boca de Deus. As palavras aqui são as palavras de Deus. Mas foi escrito por homem,
foi escrito por homens, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo. Tudo que está aqui é direcionado por Deus, é algo sagrado para a tua vida, é algo que pode te trazer a resposta e a esperança. Portanto, muitos católicos deixam esta palavra aberta aqui, que nem a minha, na estante ou do lado da sua cama, aberto no Salmo 91. Mas eu te falo uma coisa, não adianta você abrir esta palavra de Deus e deixar ela lá no canto. Não adianta, porque esta palavra, ela é uma palavra viva e ela tem que entrar dentro do teu coração. Portanto, quando você abrir esta palavra, veja que a boca de Deus falando com você. E olha o que o Salmo 91 fala, e você sabe disso. Que 1000 pode cair à sua direita, 1000 pode cair ao seu lado, 1000 pode cair ao seu lado, 10.000 pode cair à sua direita, mas mal nenhum pode atingir a sua vida. O Salmo 91, ele fala que o Deus, ele dá ordem aos anjos para te guardarem todos os passos, em todos os lugares. O Salmo 91 é um salmo onde você deve ler, meditando nele, se alimentando dele e ouvindo, porque é o Deus vivo e poderoso falando com você. Portanto, é uma palavra de proteção para a tua casa, para a tua vida. Quando nada mais faz sentido, quando você não encontra resposta em parte nenhuma, a resposta está neste livro, que é a palavra de Deus viva. Em Hebreus fala que esta palavra ela é viva e eficaz, e ela penetra até a divisão do corpo, alma e espírito. Ela entra, ela faz divisão. Você já imaginou a profundidade que tem esta palavra? Então, meu querido, amado, amigo, que está ouvindo este vídeo, eu peço a você, eu sei que é uma guerra espiritual você abrir a palavra de Deus e ler. Mas parece que há uma vergonha, assim, parece que as pessoas da tua família vão te chamar de crente. O que é? Está querendo virar crente agora? Não, meu amigo, é uma guerra espiritual. É uma guerra espiritual para não permitir que você pegue esta Bíblia e comece a ler. É algo do inimigo, são setas do inimigo para te impedir de você conhecer a verdade. Onde João fala que a verdade vos libertará. É algo, quando você começa a ler ela, pode te dar sono. Algo pode atrapalhar a sua vida, mas não deixe que nada te atrapalhe. Abra esta palavra de Deus, se alimente dela, busque proteção na palavra. Busque algo de Deus na palavra de Deus, porque eu já falei uma vez para uma pessoa, muito católica, eu falei para ela e ela concordou comigo, que a nossa vida, para nós termos uma vida boa, saudável, nós precisamos cuidar da nossa parte física e espiritual. A nossa parte física é o que é? Se alimentando bem, fazendo exercícios, Assim é a palavra de Deus, a parte espiritual. O nosso alimento é esse aqui, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Cada vez que você está lendo, está se alimentando espiritualmente. E o nosso exercício é a oração. Dobra teu joelho e ora, fala com Deus. Eu não sei orar. Se você não sabe orar, dobra teu joelho, aonde você estiver, onde se puder. Dobra o teu joelho e fala com Deus, assim como eu estou falando com você, como você fala com teus amigos. Fala com Deus, Conversa com Ele, coloca a tua situação.
Aí você vai ver se o Senhor não vai começar a te responder. O Senhor vai começar a falar com você. Há uns 15 dias atrás, eu acordei 2h30, 2:45 e tive que ir lá meditar na palavra do Senhor. E isto é algo que só o Espírito Santo pode fazer em nossas vidas. Porque de minha carne, de minha vontade, da tua vontade nós não fazemos. Somente Deus pode nos despertar para ir meditar e se alimentar da palavra do Senhor. E o que o Senhor falou comigo, até compartilhei com alguns irmãos na igreja, né? O Senhor me mostrou aquela passagem onde os discípulos estavam no barco, no mar, e o Senhor Jesus, era altas horas da noite, a Bíblia fala, né? E o Senhor Jesus vai caminhando por cima das águas até eles, né? E os discípulos quando viram aquilo, eles acharam que era um fantasma e ficaram com medo, né? Ficaram tremendo de medo. E Jesus falou: calma, sou eu, né? Fique tranquilo. Quando eles ouviram Jesus, aí Pedro falou: mestre, Jesus, se é o Senhor que está vindo aí sobre as águas, então deixa que eu vá ao seu encontro. E aí Jesus fala: vem, Pedro, pode vir. Numa tempestade, Pedro sai do barco e começa a caminhar em direção a Jesus. Mas neste momento, por causa da tempestade, Pedro desvia seu olhar de Jesus, que era o alvo, e começa a olhar para a tempestade. E aí Pedro se afunda, começa a se afundar na água. E aí quando Pedro vê que ele ia afundar, ele pede socorro para Jesus, para que Jesus ajude ele. E aí Pedro estende a mão, Jesus estende a mão e levanta Pedro pela mão e coloca de pé novamente. E os dois retornam e vão para o barco. E quando Jesus entra no barco, tudo se acalma. Eu resumi esta passagem somente para te falar uma coisa, que neste momento tem muitas pessoas que estão apavoradas, com medo, porque estão olhando muito as notícias. Não é momento de você olhar, sim, de ver as notícias, mas não deixar que isto te espante. Tire um pouco, assista o que é necessário para a tua vida, para você saber, para você aprender, e tire um pouco a visão deste problema e comece a olhar para Deus, comece a olhar para a palavra de Deus, que tem a saída para as nossas vidas, tem a solução para o nosso problema. Comece a olhar para isto. Neste momento, eu quero pelo menos orar, pelo menos um pouquinho pela tua vida. Você que está aí, espantado, com medo, neste momento eu quero apresentar a tua vida ao Senhor nosso Deus. Vamos orar. Dobra teu joelho onde você está, para que nós possamos orar. Eu vou interceder pela tua vida junto ao Senhor nosso Deus. Querido e amado eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eis aí, Senhor, meu Deus, meu Pai, pessoas neste momento que estão ouvindo e assistiram ou ouviram este vídeo, Pai. Pessoas, meu Deus, meu Pai, que se encontram apavoradas, atormentadas, com medo de morrer, Senhor. Com medo, Senhor, meu Deus, meu Pai, deste inimigo que é invisível, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor, meu Deus, meu Pai, abra seu entendimento. Que o Senhor, meu Deus, meu Pai, conforte o seu coração. Pai, que este espanto caia por terra agora, Pai. Pai, em nome de Jesus, que essas setas malignas, Pai, que sejam quebradas, que caiam por terra, Pai. Que o Senhor, meu Deus, meu Pai, envie seus anjos dentro deste lar, ao redor desta pessoa, ao redor desta família, que o Senhor possa proteger, guardar a cada um, Pai. É o que eu te peço, Senhor. E desde já, Senhor, crendo no Deus poderoso, é que eu te louvo e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.